Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Nós vamos fazer um vídeo agora sobre as últimas guerras que se encontram em nossos estudos, aí a Primeira Guerra do Golfo, a Segunda Guerra do Golfo e a Guerra ao Terror. Iniciando pelo começo, Primeira Guerra do Golfo. Então vamos ver aqui uns antecedentes. Aqui está o Império Otomano antes do ao início da Primeira Guerra Mundial. Portanto, toda a região aqui do Golfo do Mar Vermelho se encontrava praticamente toda ela, sob controle do Império Otomano. Após a Primeira Guerra Mundial e a queda dos otomanos e a ascensão de novos países e novos atores, a região ficou praticamente toda sob o controle do Reino Unido, com alguns pedaços mais ao norte controlados pela França. Aqui é uma situação atual, aqui fica o Kuwait, aqui fica o Iraque. Né? O Iraque tem um pequeno acesso ao Golfo, né? Mas a maior parte o litoral dele é bastante pequeno. Eu lembro que essa região é de maioria quase absoluta, não, absoluta maioria muçulmana, e essa cultura ocidental que foi aí implementada, ela traz suas consequências, a gente já estudou isso em outros vídeos. Ainda bastante interessante a gente colocar aqui, ele é situado, o Golfo Pérsico tem o Irã ao norte e basicamente a Península Arábica com predominância da Arábia Saudita, mas também os Emirados e Omã ao sul. Né? Ele conecta-se com o Golfo de Omã e com o Mar da Arábia, passando por um estreito bastante conhecido, chamado Estreito de Hormuz, que é uma rota bastante utilizada, principalmente pelos navios petrolíferos. Uma rota realmente crucial, de grande interesse estratégico mundial. Portanto, essa área é extremamente sensível e todos nós já sabemos disso. Aí ressalta-se que várias cidades aí encontram extremamente progresso extremo, né, no sistema capitalista, como Dubai, Abu Dhabi, né, a própria Arábia Saudita, Doha. Então são cidades que têm realmente crescido sistematicamente e encontrado outro padrão de vida diferente do que tradicionalmente convivem as sociedades da região. Sobre o Iraque, ele também foi mandato britânico até a década de 30, conseguiu a independência, estabeleceu primeiro uma monarquia que perdurou durante cerca de 2 décadas, entre 2 e 3 décadas, até a ascensão do partido Baath e de Saddam Hussein. Essa ascensão ela foi aceita, se não apoiada pelos estados ocidentais, como uma forma de enfrentar o radicalismo xiita que predominava ali, em particular no Irã e no Iraque. Então, só que foi um regime bastante autoritário, principalmente a partir da subida de Saddam ao poder, com muitas crises humanitárias, muito brutal com relação aos xiitas, que são a maioria da população do Iraque. Então, o Saddam Hussein ele protagonizou um período realmente extremamente crítico para o Iraque, não só com relação à sua população, como também teve a guerra do Irã com o Iraque por causa das questões do Shatt al-Arabi ali. O Shatt al-Arabi é o rio que você observa ali, está em destaque nessa figura. Ele vem da união do Tigre e Eufrates e deságua no Golfo Pérsico. Evidentemente, a água ali é uma questão bastante importante na região semiárida ou árida, dependendo do local. Então, a briga a princípio seria por isso. E na prática foram 8 anos de guerra com uma mortandade gigantesca e praticamente nada se modificou. Sobre o Kuwait, era um protetorado britânico também até a década de 60, teve a sua independência e um grande desenvolvimento econômico, mas o Iraque, desde que o Kuwait se tornou independente, reivindicou
o Kuwait, questionava o Kuwait, queria que o Kuwait pertencesse ao Iraque, mas essa ideia foi rejeitada internacionalmente pela ONU. Então, logo após o conflito com o Irã, que não deu em nada, né, o Iraque se meteu numa nova aventura, então, de invadir o Kuwait, sob essa alegação que nós falamos agora há pouco. As fronteiras, de fato, eram mal definidas, né, foram delimitadas de acordo com os interesses ingleses e franceses, ocidentais de uma maneira geral, evidentemente permeadas pelos interesses do petróleo. O petróleo ali estão sentados em cima de rios de petróleo, né? Então, essas fronteiras contribuíram para essa reivindicação que poderia ser até considerada justa se não fosse feita da forma que foi, né? Então, o Iraque, nesse caso, o Iraque sempre foi e é ainda uma coalizão de pessoas de diversas facções ou diversas facções, não seja o termo, diversas religiosidades e diversas etnias, né? Então, xiitas, sunitas, curdos, eles nunca se identificam como uma nação só. E isso não foi respeitado em nenhum momento na demarcação dessas fronteiras, né? E, evidentemente, isso traz atritos internos e entre países e degringola, mais ou menos como a gente estuda na África há pouco tempo. Então, essa situação, o Saddam Hussein resolveu invadir, tá? Ele invadiu rapidamente e a ONU, logo, pouco tempo depois, autorizou uma invasão militar que foi feita com o apoio, inclusive, de outros países árabes, como a Arábia Saudita, a Síria, e, e, e é assim que foi iniciada essa guerra. As Forças Armadas iraquianas, então, eram uma das maiores do mundo, com cerca de 1 milhão de soldados, tá? Possuía muitos tanques de guerra, aeronaves de combate, possuía uma pequena força naval que acabou não podendo fazer nada porque ficou isolada ali no Golfo, né? Então, apesar de muito numerosa e muito temida, os seus equipamentos eram todos obsoletos. Então, e o preparo das tropas se mostrou bastante precário. Então, se imaginava uma resistência bastante grande do Iraque, mas ela não ocorreu. Então, a invasão do Kuwait pelo Iraque foi fulminante, tá? Mas o retorno depois, o Iraque contou que no deserto as tropas não iam, adversárias da coalizão não iam conseguir se locomover com facilidade e negligenciou essas sofisticações mais modernas, e a força da coalizão conseguiu estabelecer uma guerra de movimento contra linhas estáticas, paradas, o emprego de blindados foi mal feito e o resultado foram dezenas de milhares de militares mortos, milhares de pessoas, né? E um grande enfraquecimento militar do Iraque. Já com relação à coalizão, a gente pode dizer que a diplomacia foi bastante importante, trazendo inclusive países árabes e evitando que o Iraque conseguisse o apoio de algum outro país vizinho, né, o que foi bastante importante para as operações. Inclusive a Arábia Saudita cedeu seu território para as forças da coalizão atuarem e prepararem o seu ataque, né? E foram empregados, evidentemente, tecnologia muito sofisticada, a que tinha de mais sofisticado naquela época. Tá? Assim, alguns fatores com relação à estratégia militar e doutrina. Foi feito um ataque relâmpago e de flanqueamento, tá? Então foram desbordadas as principais posições dos blindados iraquianos. Houve uma minimização de perdas. Essa preocupação ela começou lá ao final da guerra do Vietnã, onde claramente os Estados Unidos, dá para se afirmar que perderam a guerra em razão do número grande de mortos e feridos e essa repercussão. Então isso foi um pré-requisito, minimizar as perdas. Houve uma grande supremacia aérea empregada como estratégia extremamente exitosa, praticamente anulando as posições iraquianas antes que elas pudessem sequer entrar em combate. Houve uma integração de sistemas operacionais com informação em tempo real, a primeira vez que isso foi realmente eficiente, e o emprego de armas
inteligentes, teleguiadas, né, atacando os centros nevrálgicos do inimigo. Ainda pode-se colocar aqui que houve a doutrina incluiu uma batalha ar-terra, né, aplicação extrema do poder aéreo. Tá? O que aconteceu é que após o enfraquecimento total do exército iraquiano, a coalizão resolveu não partir até o final, não conquistar Bagdá e não derrubar Saddam. Tá? Então, por motivos é, basicamente políticos, tá? A alegação é que havia ações dos rebeldes contra Saddam eram extremamente violentas e o combate do Saddam contra os rebeldes também, e a ONU resolveu tirar o chapéu dali e não fez. Não fez o que devia fazer. Na verdade, o Saddam, ele era um ditador que era bem visto pelo Ocidente, apesar das suas atrocidades inúmeras, porque ele servia como anteparo para o Irã. Né? Talvez isso tenha influenciado na decisão, porque o Irã também é sempre radical, sempre foi e continua sendo, principalmente após a Revolução em 79. E o Ocidente nunca viu com bons olhos o Irã e continua não vendo. Então o Saddam era um anteparo, mas o fato de ter deixado Saddam ali teve um preço que foi pago poucos anos depois. Como consequência, ali se materializou que no final do século XX a única superpotência era os Estados Unidos, o predomínio bélico dos Estados Unidos era incontestável, né? E a guerra ainda ocorreu em moldes tradicionais. Portanto, ainda existe, até hoje, a guerra na Ucrânia ainda em moldes tradicionais, né? Ela também está vigindo, né? Está continuando. A tecnologia pode ser um fator decisivo. Isso se mostrou muito claramente. Se alguém tinha dúvida sobre isso, isso agora ficou realmente muito claro. Nos conflitos anteriores havia tecnologia, mas o emprego de guerrilhas em determinados locais evitou que a tecnologia superasse. Né? E nos conflitos anteriores ainda as tecnologias eram compartilhadas. Então é a primeira vez que a tecnologia realmente foi um fator decisivo. O Saddam mandou queimar um monte de poços de petróleo no Golfo no intuito de tentar trazer o sentimento da população mundial de volta para ele, mas o que ele conseguiu foi causar enormes danos ambientais e não conseguiu angariar a simpatia de ninguém. Tá? E aí o Iraque sofreu diversas sanções, mas o Saddam continuou no poder. Então, revisando aí a Primeira Guerra do Golfo, da coalizão da ONU contra a invasão do Kuwait, trouxe apoio de árabes, a diplomacia muito importante, a ação foi fulminante, tá? A estratégia e tecnologia foram fatores decisivos, e a ação violenta dos rebeldes levou à interrupção, ou teoricamente, pelo menos foi essa ação que levou à interrupção das operações. Vamos partir então agora para a Segunda Guerra do Golfo. Ela ocorreu poucos anos depois, em 2003, logo após o ataque terrorista das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Então, houve a alegação que encontraram para invadir foi a produção de armas de destruição em massa e armas químicas, bem como a ligação de Saddam com organizações terroristas. E outro argumento era a promoção da democracia, já que o Saddam Hussein era um ditador cruel. Né? Então, armas de destruição em massa e as ligações com terroristas, elas não ficaram comprovadas em momento algum, nem mesmo ao final da guerra. Então, supõe-se que era mesmo o petróleo que estava mandando nessa jogada aí, nessa sacada de invadir o Kuwait. Tá? Uma reconfiguração de poder que beneficiasse um pouco mais as potências ocidentais, né, para complementar o raciocínio anterior. Então, a doutrina Bush foi empregada, que previa guerras preventivas para as ameaças contra os Estados Unidos, permitia que os Estados Unidos eles pudessem agir unilateralmente, sem mesmo fazer coalizão, tá? E colocou o combate ao terrorismo, evidentemente, depois de um ataque terrorista daquele, os Estados Unidos iria fazer isso. O centro da política externa americana. E a argumentação de promoção da democracia ganhou força, né, e ganhou simpatia no início, pelo menos, da população. Tá? Então, a justificativa de invadir territórios inimigos para prevenir possíveis ações no território americano, então ela foi, inclusive, sustentada pelo Congresso americano.
Então, os Estados Unidos montaram uma coalizão, a ONU não deu o aval, né, mas a legitimidade, então, portanto, é bastante controversa, né? As forças iraquianas já estavam enfraquecidas, resultado das guerras anteriores e das sanções, não puderam fazer frente praticamente nenhuma. Em 20 dias, os Estados Unidos já estavam lá em Bagdá, o exército iraquiano praticamente desapareceu. Tá? A retirada de Saddam do poder trouxe consequências. A permanência dele no poder anteriormente trouxe consequências graves e agora a retirada tardia também. Tá? O que aconteceu? Como o Saddam foi muito violento com os oposicionistas, novamente, mesmo depois da guerra, da primeira guerra do Golfo, havia um ressentimento muito grande da população xiita com relação aos ocidentais, tá? Que foram lá destruir o exército, destruíram as defesas iraquianas e não fizeram o que tinham que fazer no ponto de vista dessas populações. Tá? E com a retirada do Saddam Hussein, houve um vácuo aí de poder no Iraque. Né? Esse vácuo foi preenchido inicialmente com as forças da coalizão, que tentaram partir para tentar governar, realizar missões de policiamento que não estavam dando resultado, começou a morrer tropas americanas, a violência foi mudando a percepção da guerra na opinião pública americana, não muito diferente do que aconteceu já na guerra do Vietnã. Aí aconteceu de serem divulgadas imagens desse tipo, onde os militares americanos realmente eles humilhavam sistematicamente os prisioneiros de guerra, seja em Guantánamo, seja na prisão de Abu Ghraib, tá? E esse escândalo acabou de vez com a possibilidade da população americana apoiar. Então a guerra ficou totalmente impopular. Né? Isso, evidentemente, prejudicou bastante, ou pelo menos selou os destinos da continuação da guerra. Logo depois, então, o Saddam Hussein foi preso, o país entrou numa verdadeira guerra civil. Tá? Os Estados Unidos acionaram um novo governo, também sunita, conseguiu apaziguar. Tá? Quando conseguiu ter uma certa calma, ele saiu fora. Tá? O fim das operações foi em 2010 e deixou um governo iraquiano até em condições bastante razoáveis, criou um desenvolvimento econômico significativo, os índices de desemprego não eram tão altos, presumia-se que esse governo iraquiano conseguiria dar continuidade a uma política de crescimento econômico logo após essa saída dos Estados Unidos, ou melhor, da coalizão. Então, sobre a Guerra do Golfo, é importante salientar: supostamente havia material químico e biológico e de apoio a terroristas. Tá? Foi feita uma ação fulminante. A morte de Saddam foi seguida de uma grande dificuldade em governar. Tá? Houve uma resistência muito grande, fruto de problemas ocorridos na Primeira Guerra do Golfo. Houve o apoio de sunitas e o restabelecimento do governo. Após a saída, os sunitas acabaram dominando a política local e a dominam até hoje. Sobre a guerra ao terror, o que evidentemente deu início, o que deu start para essa guerra foi o atentado de 11 de setembro, né? É, foram travadas como guerra duas guerras, uma no Afeganistão, onde os Estados Unidos ocupou o Afeganistão, e no Iraque. Né? Isso aconteceu até a captura do Osama Bin Laden. A ONU aprovou as ações contra terroristas, né? Não aprovou a invasão do Iraque, mas as ações de caça aos terroristas foram aprovadas. A lei patriótica, que nós já comentamos que serviu de base, suporte para a invasão do Iraque, ela foi conseguida rapidamente no Congresso e os Estados Unidos tiveram força para enfrentar essa guerra com todos os seus meios disponíveis. Mesmo assim, durante os primeiros anos, continuaram ocorrendo alguns ataques terroristas de grande monta, em particular esses dois que merecem destaques aqui ao trem de Madrid e ao metrô de Londres, onde mataram dezenas de pessoas, chegou a centenas de pessoas, né? Até a morte de Osama Bin Laden, também em 2011, foi bastante significativa, além de outros cerca de 30 mil componentes da Al-Qaeda e outros grupos terroristas. Então, o combate pode-se afirmar que pode ser considerado bem sucedido.
3 mil militantes, desculpa, eu falei 30 mil, 3 mil foram mortos e capturados. Tá? Então, e realmente, nos últimos anos, não se viu mais ataques terroristas no hemisfério ocidental. Tá? O último que teve um ataque terrorista, teve ataque terrorista na Rússia, teve ataque terrorista na Indonésia e teve o ataque terrorista do Hamas e tem ataques terroristas significativos monta na África. Né? Na Europa e nos Estados Unidos, os países particularmente da OTAN, não se vê mais isso, o que reflete que há uma capacidade militar, sim, de resposta a essas agressões. Tá? Então, isso sugere que posso queimar a língua hoje ou amanhã, mas sugere que há eficiência. Como que isso é conseguido? Principais elementos de combate ao terrorismo. Tá? Então, há uma coleta e uma análise de informações sobre grupos terroristas. Essas coletas de informações são compartilhadas, tá? Seja por espionagem, interceptação de comunicações, pela internet, pela deep web. Tá? A Interpol é extremamente eficiente nesse sentido. Tá? Existem também ações militares diretas contra alvos terroristas, né, que foram algumas a gente já está estudando, né, mas ocorreram também na Síria, no Iraque, no Afeganistão. Grande emprego de forças especiais em eventos pontuais, com penetração em missões de alto risco. Leis antiterrorismo que deram suporte a essas ações, tá? Inclusive nessas prisões cuja execução é, vamos dizer, contestável. Né? Sanções e controle financeiro da renda dos terroristas, quando se descobre, então, evidentemente, você precisa de recurso para financiar o terrorismo, você sendo eficiente nessa contenção, você vai limitar muito o seu poder. E programas de educação, basicamente, né? Apoio psicológico, reintegração social, que pode ser chamado de desradicalização, contra narrativas dos grupos radicais. Também as organizações internacionais têm grande força, propiciam essa coesão, principalmente com relação à troca de informações, né? ONU, OTAN, União Europeia e outras organizações, e também impondo sanções e compartilhamento de informações, o que é extremamente importante, além de apoiar missões de paz dos organismos internacionais, em especial a ONU. Segurança de fronteiras é um outro componente que faz parte permanente da guerra ao terror e a gestão de crises em caso de calamidades. Revisando então, para encerrar, revisando guerras ao terror, houve uma perseguição que ocorreu após o 11 de setembro de 2001. A ONU aprovou as ações de combate ao terrorismo. Os Estados Unidos e os britânicos, baseados na lei patriótica, invadiram o Afeganistão e invadiram o Iraque. Houve uma efetividade, inclusive contando com o apoio de Estados islâmicos que não têm interesse que essas relações sejam conturbadas. Então tem vários estados islâmicos, sejam árabes, sejam da África, do norte da África, sejam da Oceania, que não tem nenhum interesse em que haja terrorismo e sim que haja progresso. Muitos países apoiam sistematicamente, inclusive com seus sistemas de informações, esse combate aos grupos terroristas. E medidas permanentes que vêm sendo aplicadas, que nós acabamos de listá-las. Ok, pessoal? Sobre esses temas era isso. Obrigado por ter ficado comigo. Até a próxima e um forte abraço.